Bem, estamos de volta aí com mais um vídeo a respeito de progressões aritméticas, mais conhecido como PA. Tá? Bom, nesse vídeo de hoje eu gostaria apenas de comentar a respeito de uma propriedade que vai ser muito importante para quando a gente estiver estudando sobre a soma dos termos de uma PA. Né? Bom, beleza. Essa propriedade eu vou chamar de soma entre extremos, tá bom? Bom, já que eu tenho o nome, vamos fazer aí uma definição para a gente poder começar a estudar ela. Muito que bem. O que essa definição diz pra gente? Que a soma dos termos, não, equidistantes aos extremos será equivalente à soma dos próprios extremos. Observe que é uma definição tanto quanto simples, mas traz consequências gigantes em uma dada progressão. Bom, tomemos então o seguinte exemplo. Primeiro de tudo, de fato, é uma progressão aritmética? Bem, para que seja uma progressão aritmética, qualquer termo que eu pegar e subtrair do seu antecessor tem que dar um número constante, beleza? Vamos ver se isso funciona. Se eu pegar o 2 menos 1, resulta em 1. Ok. 3 menos 2 resulta em 1 também. 4 menos 3 também resulta em 1. 5 menos 4 resulta em 1. E esse padrão ele vai se manter até o final dessa minha sequência numérica, no caso, até o meu último elemento, que é o 100. Em outras palavras, sim, a subtração entre um termo e seu antecessor sempre resulta no mesmo número constante. Este número é o que a gente chama de razão. Portanto, eu posso dizer com segurança que a razão nessa minha progressão, denotada por R, é igual a 1. Em outras palavras, eu tenho que continuamente somar 1 para seguir nessa minha progressão. Agora, testemos então o que essa propriedade ela quer, né, definir. Veja, primeiramente a gente tem que conseguir encontrar quem são os extremos dessa minha progressão. Evidentemente, extremos vão ser o primeiro elemento, no caso o 1, e o último elemento, no caso o 100. Portanto, o que seria a soma dos extremos? Se eu somar, vou botar SE como soma dos extremos, seria 1 mais 100, que resulta em 101. O que essa propriedade da PA na realidade está fazendo? Vamos admitir que a gente vai pegar agora dois elementos que equidistam dos extremos, como por exemplo o 2. Posso pegar o 2 e também posso pegar o 99. Por quê? Porque eles equidistam dos extremos. O que seria equidistar dos extremos? Ter uma posição relativa ao extremo esquerdo, assim como o 99 tem uma posição relativa ao extremo direito. Repare que o 99 está a uma casa de distância, né? Vamos botar assim, do meu extremo direito, na medida que o meu 2 está a uma casa de distância do meu extremo esquerdo. Ou seja, isso é ser, né, equidistante. Observe então que a soma de 99 mais 2, ela resulta em 101. E essa brincadeira ela continua indefinidamente. Observe que se eu pegar o 3 e somar 3 com o relativo, né, equidistante do extremo 100, no caso o 98, eu também vou chegar à conclusão que essa soma dá 101. Tá? Ou seja, se você somar, né, termos
que são equidistantes aos extremos dados de uma progressão, a gente consegue chegar sempre na própria soma dos extremos, que nesse caso aqui é 101. Repare que esta é uma progressão aritmética simples, e mais importante do que isso, né, de repente tão simples que boa parte de vocês já conheçam essa progressão. Afinal de contas, existe até uma história de que a soma dos termos de uma PA ela foi pautada sobre um simples castigo estudantil, onde essa era a sequência. Para a gente deduzir a fórmula da soma dos termos de uma PA, essa propriedade que a gente viu aqui, ela vai ser de certo muito importante. Todavia, meu querido amigo, repare que aqui eu não provei que isso funciona sempre. Eu por um acaso dei uma sequência, tá? E ela não é uma sequência generalista, porque aqui a minha razão é 1, e eu tenho números nessas sequências ao invés de termos propriamente ditos. Ou seja, para eu provar que isso daqui funciona para toda e qualquer sequência, eu tenho que fazer uso de uma sequência generalista, tá bom? Então, para a gente continuar progredindo, imaginem agora que eu tenho a seguinte sequência, joia? O primeiro termo da minha sequência vai ser o termo A1. Observe que depois desse termo A1, eu vou saltar na minha sequência até um termo que eu vou chamar de AK, beleza? Depois disso, eu vou saltar na minha sequência até um termo que vou chamar de AP. E, finalmente, eu vou saltar na minha sequência até o último termo dela, que é o termo AN, tá bom? Bom, agora eu preciso que vocês considerem que o termo AK e o termo AP são equidistantes aos extremos, ou seja, se eu sair do A1 e vir para o AK, significa que eu percorri a mesma distância do que, por exemplo, se eu saísse do AN e viesse para o AP. Joia? O meu objetivo com isso, queridos amigos, é provar que para termos genéricos que são equidistantes aos extremos, a gente tem essa propriedade mantida. Então o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, eu vou escrever o meu AK partindo do meu A1. E aí, para isso, a gente tem que usar a equação do termo geral de uma PA. Eu vou escrevê-la aqui, mas, caso vocês tenham dúvidas, procurem no vídeo anterior. Um AN qualquer, partindo de um AM qualquer, é, na realidade, N menos M vezes a razão da minha progressão, somado aonde eu estou partindo. Em outras palavras, se eu quero chegar no AN a partir do AM, eu tenho que partir dele e somar a distância, N menos M, entre esses dois termos multiplicado pela minha razão da minha progressão, tá bom? Beleza. Então, usando essa equação, eu vou escrever aqui o meu termo AK. Joia? Tá. Eu quero chegar em AK a partir do A1. Então eu vou partir do A1. E não obstante, eu tenho que somar a distância entre o primeiro termo e o termo K. Então, na realidade, se eu quero chegar em AK, é aonde eu quero chegar, menos da onde eu estou partindo, como se fosse uma escada. E esse termo aqui denotasse a quantidade dos degraus. Observe que eu também posso fazer a mesma coisa para o AP. Então, se eu quiser escrever essa equação para o AP, eu estou saindo do AN e se eu estou saindo do AN e quero chegar no P, eu vou ter que cobrir a distância de P
menos n vezes a minha razão, né, dessa minha progressão. Aqui, queridos amigos, observem que, né, o k, evidentemente, é um número maior do que 1, porque ele está à direita nessa sequência. Todavia, observe que isso não ocorre aqui. O p, como vem antes do n, necessariamente é um número menor. E, portanto, essa subtração aqui vai resultar em um número negativo. Portanto, se essa subtração vai resultar num número negativo, eu posso reescrever essa equação de baixo da mesma maneira. Eu posso dizer que o AP é 1AN, tá? Menos, e aqui eu já inverto, né, a relação entre os sinais, 1R. Joia? Agora, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho a respeito desse equacionamento aqui e desse equacionamento aqui. Porque observem o seguinte, né? Se eu estou considerando que K e P são equidistantes aos extremos, significa que a distância que eu percorrer do A1 para o AK, ó, é a mesma distância que eu percorrer do AN para o AP, no entanto, em sentidos opostos. Portanto, observe que o valor K-1 ele vai ser a mesma coisa que o valor N-P. Posso, por exemplo, chamar os dois de uma letra, vou usar aqui uma distância D. Então eu posso reescrever tanto essa minha equação 1 quanto essa minha equação 2. Observe que, ao fazer isso, eu vou chegar nas seguintes equações. AK é igual a 1A1, mais, no lugar de K-1, eu vou escrever D. DR. Ó, e embaixo, AP é igual a N menos, e no lugar de N menos P, eu vou escrever D. Observe que aqui eu tenho um sistema de equações. Joia? Se eu simplesmente somar as duas equações, eu vou chegar numa conclusão extraordinária. Veja, vamos somar as duas equações. Vou manter o sinal de igual, e do lado esquerdo eu vou ter AK mais AP é igual a 1 mais AN. E olha o que acontece aqui. Se eu tivesse 2, né? Mais 2 menos 2, 0. Mais 3 menos 3, 0. Mais DR menos DR, 0. Né? Ou seja, essas parcelas se anulam. Chegando à conclusão que, e aí no caso, né, o que é de fato muito importante aqui, se, né, os termos AK e AP são equidistantes dos extremos, significa que se eu somar eles, eu sempre vou obter a própria soma dos extremos. A1 é o extremo, AN é o extremo, soma dos extremos, equidistância, AK e AP. Bom, muito obrigado aí por assistirem esse vídeo e eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí essa tão importante propriedade a respeito de PA.